Você já percebeu que muitas vezes a pessoa mais perigosa não é a mais violenta, é aquela que não se deixa abalar? Napoleão Bonaparte não dominou a Europa apenas com exércitos. Ele dominou com frieza, estratégia e um controle emocional assustador. E se eu te dissesse que essa força mental tem um nome na filosofia, estoicismo, fica comigo que você vai entender como essa antiga sabedoria pode explicar o poder de um dos maiores conquistadores da história. Napoleão viveu cercado por pressão o tempo inteiro, traições, guerras, conspirações políticas, decisões que custavam milhares de vidas. E uma coisa é certa: um homem emocionalmente instável não sustenta um império. Napoleão não era um santo, longe disso, mas ele tinha algo que os filósofos estoicos chamariam de uma virtude rara: o governo de si mesmo. Porque antes de comandar exércitos, antes de comandar nações, você precisa aprender a comandar a própria mente. Era essa a capacidade de manter a calma sob fogo que o diferenciava de seus inimigos. Enquanto outros entravam em pânico, ele via oportunidades. Séculos antes de Napoleão, existiu um homem que era praticamente o oposto dele em personalidade, mas que viveu sob o mesmo tipo de peso esmagador. Marco Aurélio, imperador romano, chefe de um império gigantesco, e ao mesmo tempo um homem que escrevia para si mesmo todas as noites, tentando não se corromper pelo poder absoluto. Ele escreveu as famosas Meditações, que são quase um manual íntimo de sobrevivência emocional. E a ideia central do estoicismo que ele praticava é brutalmente simples. Você controla as suas ações, mas você não controla o mundo lá fora. Essa ideia muda tudo, porque o mundo provoca, o mundo pressiona, o mundo humilha. Mas o estoico olha para a situação e responde: isso está fora do meu controle. O que eu posso controlar é a minha postura diante disso. Agora, vamos olhar para Napoleão através dessa lente. Pense num general que vence batalhas consideradas impossíveis. Por quê? Porque a mente dele não desmorona no meio do caos. O estoico não é alguém que não sente, é alguém que sente tudo, a raiva, o medo, a frustração, mas não é governado por esses sentimentos. Napoleão tinha um tipo de controle interno que se parece muito com isso. Ele observava o cenário com uma frieza cirúrgica, tomava decisões sem drama e seguia em frente, mesmo no mais completo desgaste. E aqui está a lição: muita gente perde na vida não por falta de talento, mas por falta de domínio emocional. Porque o mundo não destrói você com um golpe só. Ele te destrói com uma sequência de ansiedade, raiva, impulsividade, vaidade e desgaste contínuo. O estoicismo diz uma coisa que é quase um soco na cara: pare de pedir que a vida seja fácil. Peça para você ser forte. Napoleão queria vencer o mundo. Marco Aurélio queria vencer a si mesmo. E a verdade é que só existe uma vitória que ninguém pode tirar de você: a de não se perder por dentro. Porque o maior perigo do poder não é o inimigo externo, é a sua própria mente se tornando sua inimiga. O orgulho, a arrogância, a pressa, o vício em ter controle de tudo. E Napoleão, como todo ser humano, também caiu nessas armadilhas. O que nos leva à próxima parte da história: a queda. Napoleão tinha autocontrole, mas ele também tinha uma ambição sem limites. E é aqui que a história começa a ficar mais sombria, mais real e, curiosamente, mais atual. No próximo vídeo, vamos explorar como a mesma força que o levou ao topo também cavou o seu abismo, mostrando que nem mesmo o maior dos conquistadores
está imune às suas próprias fraquezas. E aqui entra um ponto essencial, porque o estoicismo ensina a governar a si mesmo. Mas Napoleão não queria apenas controle interno, ele queria controle externo. Ele queria poder real. E é exatamente aí que a história deixa de ser apenas emocional e vira política. Agora entra um nome que parece frio, incômodo, mas é indispensável. Maquiavel. Napoleão não chegou ao topo só vencendo batalhas. Ele chegou ao topo através de um movimento calculado e histórico, o golpe do 18 de Brumário. Em 1799, na prática, foi quando ele derruba o diretório e se torna primeiro cônsul, colocando a França sob sua direção e abrindo o caminho para virar imperador. E repare numa coisa, isso não foi um golpe de espada no meio da rua. Foi um golpe de narrativa, estratégia, instituição e medo controlado. Ele não tomou o poder gritando, ele tomou o poder como alguém que parecia inevitável. E isso é pura mentalidade maquiavélica. Maquiavel não escrevia para pessoas boas, ele escrevia para quem queria entender a realidade. Porque o que ele revela é duro. O poder não se mantém apenas com moral, ele se mantém com estabilidade, força, cálculo e percepção pública. Maquiavel não está te ensinando maldade, ele está te ensinando uma verdade que muita gente ignora. Quem é ingênuo em um mundo brutal vira vítima. E Napoleão entendeu isso muito cedo. Ele viu que numa sociedade em crise, o povo não quer apenas liberdade, o povo quer ordem, e ele ofereceu ordem. Maquiavel faz a pergunta clássica: é melhor ser amado ou temido? E a resposta é quase cruel. Se não dar para ser os dois, é mais seguro ser temido. Agora observa Napoleão. Ele se constrói como admirado pelos seus, temido pelos adversários, respeitado pelos indecisos, inevitável para a história, porque o poder, muitas vezes, é menos sobre quem você é e mais sobre o que as pessoas acreditam que você é. Maquiavel chamaria isso de controle da percepção. E aqui entra outro fato concreto e decisivo, o Código Napoleônico em 1804. Isso não foi apenas uma obra jurídica, foi uma estratégia de eternidade. Porque um líder pode cair, um governo pode acabar, mas quando você coloca a sua visão dentro da lei, você vira uma estrutura. E quem controla a estrutura, controla o futuro. Napoleão entendeu um ponto que Maquiavel sabia bem. Não basta vencer batalhas. Você precisa vencer o tempo. Mas existe um perigo nesse jogo, porque controlar tudo por fora pode destruir você por dentro. O poder, quando vira identidade, começa a criar uma armadilha. A pessoa já não sabe mais quem é sem o domínio, sem a vitória, sem o topo. Napoleão tinha disciplina, tinha estratégia, tinha controle, mas o poder também alimentou nele uma coisa: a ambição sem freio. E aí a história muda de fase, porque aqui a gente não está mais falando só de política. A gente está falando de vontade, de grandeza, ande con de destino. E é exatamente nesse ponto que Napoleão encontra um filósofo que entende a alma da ambição como poucos. Nito, porque conquistar o mundo é uma coisa, mas o que essa conquista faz com a sua mente é outra. Porque conquistar o mundo é uma coisa, mas o que essa conquista faz com a sua mente é outra. E aqui entra Nietzsche. Nietzsche não era um filósofo do conforto, ele era um filósofo da força, daquilo que cresce sob pressão. E Napoleão é exatamente esse tipo de personagem, um homem que parece ter sido criado pela história para provar uma
tese. Agora eu quero te lembrar de um fato que todo mundo conhece, mesmo que por alto, a campanha de Napoleão contra a Rússia em 1812, uma decisão gigantesca, um movimento ambicioso e que terminou com um dos maiores colapsos militares da história. O inverno, a fome, a retirada, a perda de soldados em massa. E aqui tem uma pergunta que é mais filosófica do que militar. Por que um homem tão inteligente insistiu em ir até o limite? A resposta está menos na estratégia e mais na psicologia. Nietzsche falava de um conceito central, vontade de potência, mas não confunda, não é querer mandar nos outros, é algo mais profundo. É a força que empurra o ser humano a crescer, a conquistar, a ultrapassar a si mesmo. Napoleão não era apenas um governante, ele era movido por uma fome interna de expansão. E isso é o que Nietzsche entenderia como um tipo de grandeza, uma energia que não se contenta em existir. Ela precisa se afirmar, precisa se tornar maior. Só que Nietzsche também deixa um alerta invisível, porque a vontade de potência pode ser criação, ou pode virar vício. Quando você precisa vencer sempre, você deixa de viver, você passa a sobreviver de vitória em vitória, e aí qualquer limite vira humilhação. Qualquer recuo vira fraqueza. E Napoleão, aos poucos, começou a não aceitar mais limites. Ele não aceitava o basta. Nietzsche dizia que os fortes não são os que nunca caem, são os que conseguem suportar a verdade sobre si mesmos. E a verdade de Napoleão é simples. Ele foi um gênio, mas também foi um homem que acreditou demais na própria invencibilidade. A Rússia, em 1812, não foi apenas uma derrota militar. Foi o mundo dizendo: você é grande, mas não é infinito. E esse choque destrói muitos homens, porque destrói a imagem que eles têm de si mesmos. Nietzsche tem uma ideia ainda mais poderosa. Amor fati, menos amar o destino. Não é gostar do sofrimento, é não ficar em guerra interna com a realidade, é olhar para o que aconteceu e dizer: isso também faz parte do meu caminho. E isso separa dois tipos de pessoas: as que caem e viram amargas, e as que caem e viram profundas. A queda de Napoleão mostra uma coisa brutal. Você pode dominar o mundo inteiro e ainda assim não dominar o próprio destino. E aqui a história chega numa pergunta final. Napoleão foi apenas um homem, ou foi um símbolo de uma época inteira? Porque tem um filósofo que olha para Napoleão e enxerga algo maior do que ambição, ego ou grandeza. Ele enxerga a própria história andando com pernas humanas. E esse filósofo é Hegel. Você já parou para pensar que a história não é só uma lista de datas, que ela tem vontade própria? Napoleão não foi apenas um homem. Ele foi para muitos um sinal disso. E ninguém explicou essa ideia com tanta força quanto o filósofo Hegel. Para Hegel, a história é um movimento, uma espécie de correnteza gigantesca que empurra o mundo para frente, quebrando estruturas velhas e criando novas formas de existir. E às vezes, essa correnteza escolhe um rosto. Existe um episódio famoso que ilustra isso perfeitamente. Em 1806, durante a Batalha de Dina, Hegel estava na cidade e viu Napoleão passar a cavalo. E ao observar aquela cena, ele teria dito algo que virou lendário, que estava vendo o espírito do mundo montado num cavalo. Ou seja, não era só um general passando ali, era a própria história, naquele instante, ganhando forma humana. Napoleão, naquele momento, não representava apenas a França. Ele representava a mudança de uma era inteira. Ele era o ponto de virada,
a materialização de uma força que estava transformando tudo. Para entender Hegel, pensa assim: o mundo não muda só porque as pessoas querem que ele mude. O mundo muda porque o próprio tempo cria tensões. Velhas estruturas, como a monarquia absoluta, entram em crise. Novas ideias, como liberdade e igualdade, aparecem com força. E quando esse conflito explode, alguém precisa conduzir a transição, mesmo que essa pessoa nem perceba o seu papel histórico. Hegel acreditava que a história avança pelo choque, pela contradição. Um sistema aparece, domina e depois, inevitavelmente, entra em crise. Dessa crise nasce outro sistema. E Napoleão surge exatamente nesse lugar, entre o velho mundo dos reis e o novo mundo das nações. Por isso, Napoleão é uma figura tão complexa. Ele carrega a herança da Revolução Francesa com suas promessas de liberdade e direitos. Mas ele também carrega o instinto de controle e poder de um imperador. Ele tem duas forças opostas dentro de si: a promessa de libertar os povos e o desejo de impor a ordem através da conquista. E isso é profundamente hegeliano, porque mostra a dialética acontecendo na prática. Uma tensão entre duas ideias opostas, liberdade e autoridade, criando uma terceira realidade, o Império Napoleônico. Ele não foi apenas um conquistador, ele foi uma ponte histórica, e pontes são sempre paradoxais. Elas unem dois lados, mas também esmagam quem está no meio do caminho. Agora vem o ponto mais forte e talvez mais brutal da filosofia de Hegel. A história usa as pessoas, mas não promete felicidade a elas. Napoleão sobe ao poder como um símbolo da sua época, como a ferramenta necessária para a mudança. E depois ele cai como um simples homem, e aqui aparece uma lição poderosa. Você pode ser essencial para a história e ainda assim ser descartado por ela quando não for mais útil. A queda de Napoleão não foi apenas um erro pessoal ou uma derrota militar. Foi o momento em que a própria história disse: eu já avancei o suficiente com você. Agora, eu continuo sem você. E agora, olha como tudo se encaixa com o que vimos nos vídeos anteriores. Marco Aurélio nos ensinou a dominar a si mesmo. Maquiavel nos ensinou a entender o poder como ele realmente é. Nietzsche nos ensinou a suportar a grandeza e o preço que se paga por ela. E Hegel nos ensinou que você faz parte de algo muito maior que a sua própria vontade. Napoleão parece provar as 4 lições ao mesmo tempo. Ele teve autocontrole, teve estratégia, teve uma ambição gigantesca e, no fim, foi engolido pelo movimento do mundo, que ele mesmo ajudou a criar. E talvez a maior lição de todas seja essa: a vida não exige que você seja Napoleão. Ela exige que você entenda uma coisa: você pode dominar a si mesmo, pode aprender o jogo do mundo, pode querer ser grande, mas no fim, o verdadeiro poder é saber viver com lucidez dentro do seu tempo. Porque o mundo muda, o destino muda, a história continua, e a pergunta final que fica é: o que você está construindo em silêncio, agora, antes que a vida te empurre para o centro do palco? Se você gostou dessa jornada, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo.